são os 5 princípios. Se nós colocarmos em prática isso, então é uma vida com o Espírito Santo que nós vamos andar e vamos gerar o fruto do Espírito. Que essa semana a gente tem meditado. Você já abriu sua Bíblia em Romanos 8? Tem umas coisas muito fortes aqui. Vou ler contigo assim com vocês. Romanos 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este tempo e pedimos que Teu Espírito venha ministrar em nossos corações, trazendo a revelação, trazendo mudança em nossa mente, mudança em nosso caráter, para que nós sejamos cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Senhor Cristo Jesus aqui na terra, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está falando de quem anda na carne vai gerar frutos da carne, e quem anda no Espírito vai gerar fruto do Espírito. E ele está dizendo que aquele que tem inclinação para as coisas da carne vai morrer, mas aquele que tem inclinação pelas coisas do Espírito, esse vai viver. Já ouviu falar morto-vivo? Quem conhece Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus? Jesus, ele chorou não por causa que ele amava Lázaro, Marta e Maria, que eram os 3 irmãos de Betânia. Ele chorou por causa da incredulidade do coração deles. E ele fez uma oração: Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E aí ele perguntou: tu crês que eu posso ressuscitar Lázaro? E Maria: Senhor, eu creio que nos últimos dias meu irmão Lázaro vai ressuscitar. Não, ele está dizendo: hoje seu irmão Lázaro vai ressuscitar. Se crer, verá a glória de Deus. E é interessante que Lázaro estava morto. E quando Jesus diz: Lázaro, venha, o único a ouvir a voz foi morto. Isso choca a mente humana. Um morto ouvir uma voz? Como assim? E o único que ouviu a voz de Jesus foi Lázaro, porque Lázaro cria em Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que está morto e crê em mim viverá. Aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá. Mas Lázaro estava morto, mas cria, então por isso ele viveu. Então você pode viver como um morto vivo. Você está morto espiritualmente, ou melhor, você está morto para o mundo e vivo para Cristo, como diz lá em Gálatas, nós vamos mencionar aqui. Então nós precisamos ser mortos para o mundo e vivos para Cristo. Então se eu sou vivo para Cristo, então eu tenho que manifestar as coisas do reino, manifestar as coisas de Cristo às pessoas que estão ao meu redor e no lugar onde eu estou, trazer a luz em meio às trevas. E quando a Bíblia começa a dizer aqui assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se você não está em Cristo, só há condenação sobre a sua vida. Sabe aquela, quando você não anda em Cristo, o fato da pessoa não pecar não traz nenhum tipo de convencimento para ela. Mas quando ela começa a buscar o Espírito Santo, aquilo que ela fazia antes já não agrada mais ela. Eu posso falar de mim, exemplo meu, quando eu comecei para a igreja, eu via que eu fazia coisas erradas, ou melhor, não que eu ia para a igreja, quando eu seguia Jesus, que não é para nós seguirmos a igreja, seguimos a Jesus. Então quando eu comecei a seguir a Jesus, comecei a buscar o Espírito, as coisas que eu fazia de errado me deixavam muito mal, mas eu não sabia o que era. E eu não entendia. Eu falava: cara, o que é que está acontecendo? Eu estou me sentindo muito mal por fazer algo errado, que antes para mim era muito normal, e hoje não é normal para mim. É porque o Espírito estava vivificando o meu corpo, e eu estava gerando um fruto do Espírito. Eu nem mesmo, hoje eu entendo, antes eu não sabia. E é quando ele fala que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que interessante. No versículo 3: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado na morte. Aqui está falando sobre o Filho amado. Estamos falando de paternidade, estamos falando de filhos legítimos. Porque se nós estamos em Cristo Jesus e andamos segundo o Espírito, nós somos filhos. Como nós lemos lá na frente, se é que o Espírito Santo está em vocês, se está em vocês, então vocês são filhos. Mas se o Espírito Santo não está em vocês, vocês não são filhos. Porque a mesma Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que andam segundo o Espírito. Somente aqueles que andam segundo o Espírito são chamados filhos de Deus. Porque se você não anda segundo o Espírito, você não obedece a Deus, como nós falamos nos últimos domingos. Só obedecemos a Deus porque nós nos inclinamos ao Espírito, para as coisas do Espírito. Então isso nos leva a obedecer a Deus. Lá no versículo 5: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui a gente fala de paz, mente espiritual, vida física, morte espiritual e morte carnal. Então são dois lados: morte espiritual, morte carnal, vida espiritual e mente espiritual. Então nós precisamos, no nosso caminhar com Cristo, o que nós andamos nos alimentando, seja na mente, seja nos olhos, seja no coração. Porque o que existe de distrações, de tentações no mundo hoje não está escrito. É muita coisa. Então como que nós vamos viver diante dessa situação toda? Buscando o Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo. Como a gente falou esses dias, que as religiões elas sabem sobre o Espírito Santo, mas não conhecem o Espírito Santo. É muito diferente. Saber sobre o Espírito Santo é muito fácil, mas conhecer o Espírito Santo intimamente, isso é revelação. E nós só obedecemos a Deus se nós tivermos revelação de quem Jesus é. E quem revela é o Espírito Santo de Deus.
E quando eu aprendo a me relacionar com o Espírito Santo de Deus, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E eu começo a andar segundo o Espírito, viver segundo o Espírito. Amém? Logo mais à frente, versículo 9 fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é deste. Então, ele está querendo dizer que assim, se é que o Espírito habita em vocês, se é uma condição, se de fato o Espírito Santo habita em você, se de fato você o conhece, você não anda segundo a carne. Mas se você anda segundo a carne, você não sabe quem você é, e o Espírito de Cristo não habita em você de fato. Então, por isso que precisa voltarmos lá em João 3, quando fala: é necessário nascer de novo pelo Espírito. Porque nós só aprendemos as coisas de Deus através do Espírito. Não há, a nossa mente humana é incapaz de entender a palavra de Deus pela nossa mente humana, mas pelo Espírito que discerne as coisas de Deus, e nós recebemos a revelação. Versículo 11 diz assim: se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Novamente aqui ele está dizendo: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, se o Espírito, que é aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de você, ele vai vivificar os seus corpos mortais, para que você manifeste o reino de Deus de forma sobrenatural. Amém? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 6,14. Aqui ele também fala: ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Aqui ele não está dizendo aquela palavra de condição se, ele está afirmando já mesmo que o que ressuscitou Jesus dos mortos também ressuscitará nós pelo seu poder. E aí eu falo que aquele que ressuscitou Jesus quando ele estava lá no túmulo foi o Espírito Santo. Nós precisamos crer com muita força nisso, com muita intensidade, porque se nós não cremos nisso com muita intensidade, de fato o Espírito Santo não está em nós, porque o Espírito testifica que nós somos filhos, e o Espírito testifica que de fato Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica em nós. Volta lá em Romanos 8, versículo 13: pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É a mesma história quando Jesus estava orando lá no Getsemane, e ele falou: Pai, se necessário for, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí Jesus, em outra passagem, ele fala assim: que a minha carne é fraca, mas o meu espírito está preparado. Vocês percebem que pela carne nós não vamos obedecer a Deus. Pela carne nós não faremos a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou que a carne dele não seria inclinar as coisas do Espírito, porque a carne não obedece o Espírito e o Espírito não obedece a carne. É um confrontando contra o outro, porque o Espírito ele não vai obedecer a carne, porque ele é Espírito, ele é santo. Ele não se inclina para as coisas da carne. Nós precisamos mergulhar a nossa carne, a nossa alma, o nosso espírito com letra maiúscula no Espírito Santo, para que a gente saia cada vez mais com a presença de Deus, cheios do Espírito. Lembra quando a Bíblia fala muito sobre cheios do Espírito? Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E olha só,
Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois se não recebesse o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebesse o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba significa papai, né? Nessa quinta-feira discipulada, a gente junto, falando sobre isso, que eu particularmente eu não tenho um hábito de chamar meu pai de papai. Sabe por quê? Por causa de intimidade. Porque quando nós geramos intimidade, a criança, por si própria, quando ela cresce, ela está pequenininha, ela chama a mamãe e chama papai. Depois, quando ela cresce, ela começa a tratar como pai, e às vezes até pelo nome, né? Nem se refere ao pai mais como pai, mas pelo nome. Isso por quê? Porque não gerou intimidade, relacionamento. Então, quando Deus fala que não nos dá um espírito de timidez, de covardia, algumas outras traduções, e de escravidão, Ele nos dá e não dá um espírito de temor, mas nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Abre comigo lá em Gálatas 4:6. Anda mais umas folhas à frente. Gálatas 4:6 diz assim: porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Mais uma vez vemos Paulo falando a respeito do Espírito de adoção, Espírito de filhos, que clama Abba, Pai. Alguém aqui já foi em um orfanato? Já foi no orfanato? Vocês entram no orfanato, as crianças lá grudam, na verdade, elas ficam desesperadas. Mas por que isso? Porque elas querem contato, elas querem sentir, elas querem serem amadas, elas querem ser cuidadas. É impressionante. Eu lembro quando eu fui num orfanato que ficava ali no Morumbi, tinha uma criança, uma delas que era cega. E ela era sempre a última a chegar, sabe? Que ninguém ajudava ela. Mas eu vi o desespero dela querendo chegar próximo para tocar, pergunta. E ela que mais fazia perguntas. É a que mais se colocava. E aquilo mexia muito comigo, por causa daquela intensidade delas, por não terem pai e nenhuma mãe, estarem em um lugar à espera de alguém para adotá-las. Elas são desesperadas, elas querem mostrar tudo que elas fazem para essa pessoa que está chegando. Então elas querem mostrar, querem chamar a atenção da pessoa que está chegando lá. Vocês já tiveram essa experiência e sabem que é muito bem isso que acontece. E quando o apóstolo Paulo usa a palavra adoção, lá no Antigo Testamento, a adoção significa também que é uma pessoa que ela tem os mesmos direitos legítimos de um filho. Que quando ela é adotada, ela também tem os mesmos direitos legítimos de um filho. Quando não tinham herdeiros, quando alguém queria adotar uma criança ou uma pessoa adulta, eles adotavam adultos também naquela época. Hoje não se adota adulto, é bem difícil, né? Geralmente o cara que vai adotar, ele escolhe uma criança que é loirinha, dos olhos azuis, e que seja bem pequena, né? E as outras acabam ficando para serem escolhidas por último. É igual o time de futebol, né? Eles pensam que os últimos são sempre os piores, mas no reino de Deus é totalmente ao contrário. Os piores são sempre os mais usados, onde a manifestação de Deus ela acontece de uma forma mais grandiosa. Amém? Amém. Por isso Jesus fala: os últimos serão os primeiros. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas desprezíveis para confundir as fortes. O próprio apóstolo Paulo, você é um grande exemplo disso. Você era um desprezível, uma pessoa louca. Deus confundiu a cabeça de muita gente, dizendo: esse não tem jeito. Mas tem jeito, na palavra de Deus tem jeito sim. Amém? Amém. E olha só,
Lá no Antigo Testamento, eles tinham esse hábito de adotar pessoas, né? E hoje também tem, mas hoje é muito bem escolhido, selecionado. É muita acepção. Mas no reino de Deus não tem esse negócio de acepção. Negro com branco, um índio com um mulato, o punk com o cara que é gay, não tem essa. Quando entra no reino de Deus, se fazemos de um só. Quando o Espírito está dentro da pessoa. Aleluia. Quando ela permite que o Espírito vivifica o homem interior dela. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo também diz: por mais que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Por que ele está dizendo isso? Porque ele se relacionava com o Espírito Santo. Então dentro dele o Espírito renovava ele e tirava aquela natureza carnal dele para a natureza espiritual. Como pode um homem que matava pessoas e consentia na morte de outras sem fazer nada, foi transformado e ninguém precisou pregar para o cara? O próprio Espírito Santo, o Espírito de Jesus se manifestou para ele. E aí ele foi cego lá para Damasco. Chegou lá em Damasco um homem, Ananias, com muito medo, mas pelo Espírito obedeceu e foi orar por Paulo. Por isso que o Paulo diz assim: Deus não nos deu um espírito de escravidão. Porque se você anda como escravo e com medo das coisas, você está vivendo como escravo. E não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou porque Ele derramou um espírito de adoção, um espírito de ousadia sobre cada um de nós. E esse espírito de ousadia que está em nós, ele clama pela presença do Pai. Ele quer estar na presença do Pai todos os dias. É por isso que nós precisamos, hoje, Deus está levantando essa geração, que é uma geração que tem paixão pelo lugar secreto, paixão pela oração. Não é um peso a vida de oração, a vida no Espírito. Pelo contrário, é uma libertação. Eu sou livre, eu sou liberto, então eu posso mergulhar nas profundezas do rio. E o Espírito de Deus, ele me vivifica todos os dias, porque pela carne, irmão, você não vai obedecer a Deus. Você não vai converter a sua carne. Não pense, eu vou converter minha carne. Não, você não vai converter a tua carne, porque a carne ela não se inclina para as coisas do Espírito. Você precisa se inclinar para as coisas do Espírito. Como às vezes vem aquele sono, vem aquele medo, dá aquele desespero. É quando Deus está te chamando para o lugar, porque onde existe mais perseguição, mais temor, é quando você tem que buscar mais ainda. É para isso que nós fomos criados. Porque Deus, quando nos criou, já colocou dentro de nós a sede, a fome pela presença dEle. O Espírito dEle já dentro de nós lá, está ali, já, é a essência dEle, é o Espírito dEle. Deus colocou isso dentro de cada uma pessoa que nasce. Amém? Amém. Mas nós fomos chamados para levar para a pessoa despertar e descobrir, cara, existe algo dentro de você que precisa ser despertado, chacoalhado, para que você comece a se conectar com o Espírito de Deus. Como eu vou me relacionar com algo que eu não vejo? Por isso que o apóstolo Paulo, nessa mesma passagem de Romanos mais à frente, ele fala: o que é esperança se eu posso ver? Esperança não é algo que você vê. Como você vai esperar por algo que você vê? Isso não é esperança. Esperança é você esperar por algo que você não vê. A volta de Jesus. Amém. Esse sábado foi tão bom que, meu Deus, a gente estava falando sobre a volta de Jesus, sobre o fim. Fica tranquilo que o mundo não vai ser destruído, tá, gente? Quem falou isso para vocês mentiu, que o mundo não vai ser destruído. O que nós vimos ali era a questão dos sinais que estão acontecendo na terra a respeito da volta de Jesus. São muitos sinais. E se nós não nos aprendemos a se relacionar com o Espírito Santo, para que Ele nos fortaleça, nos edifique e nos console e nos deixe preparados para a volta do Rei, vai ser bem difícil de você alcançar aquilo que é para você alcançar. Por isso que Jesus fala várias vezes: após perseverar até o fim,
Sede firmes e constantes até o fim, e aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa da vida eterna. Por isso que Jesus fala: o amor de muitos se esfriarão, mas vocês permaneçam até o fim. Até o fim. Isso então é constante, persistência. Você não pode desistir, cara. A tua sede precisa ser buscar a presença dele e manifestar o reino. Buscar a presença dele. O que você gera no altar, você manifesta aonde? Na sua vida cotidiana. O que nós geramos no altar, nós manifestamos, seja no culto, na igreja ou fora dele, fora das quatro paredes. Porque o que está dentro de mim é maior do que o que está no mundo. Jesus mesmo fala, os apóstolos falam. Olha lá. Versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Abra comigo aí na sua Bíblia deixa eu pegar aqui, 2 Timóteo 1,7. Segundo Timóteo 1,7. Lá de novo, Paulo falando para Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, Timóteo, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que era um líder novo da igreja, a não se envergonhar de Jesus. Pelo contrário, mas para pregar com poder, com moderação, com sabedoria. Então é necessário, aqueles 5 princípios, eles são necessários para você ter uma vida com o Espírito Santo, para você ter sabedoria, conhecer a quem você está pregando, porque se você não conhecer quem você está pregando, você se tornará igual aqueles de filho de Cefo, que foram expulsar o demônio de uma turma lá, e aí os demônios se manifestaram: quem é você? Conheço Jesus. E Paulo, quem é você? Eu vou falar: quem é você, cara? Não é terrível isso? Você é humilhado pelo diabo, cara. Mas nós fomos chamados para humilhar o diabo, que já foi derrotado. Aleluia. Um dos grandes problemas e erros é entender que o diabo ainda não foi derrotado quando ele já foi. Você provavelmente deve ter cantado aquela música, como eu já cantei: pisa na cabeça do inimigo, declara, sou mais que vencedor. Não é, cara. É questão de fé, ele já foi derrotado. Mas não, tem muitos ainda ensinando que não tem que pisar na cabeça do inimigo, declarar que nós somos mais que vencedores. Não, cara, você não entendeu, ele já foi derrotado. O que ele faz é a igreja tem que fazer a igreja acreditar que ele não foi derrotado. Então nós ficamos lutando, degladiando contra ele, quando deveria estar adorando ao Senhor. Deus não te chamou para você brigar contra o diabo. Deus te chamou para você adorar ao Senhor, porque a adoração ao Senhor é a maior manifestação que o diabo não resiste. A manifestação do altar, a manifestação do amor. O diabo não resiste à manifestação do amor. Então isso é questão de caráter, de entendimento. Então, lembra que eu falei, a fé ela vem pelo ouvir, você ouve. Você entende, recebe a revelação e você põe em prática.
Porque perdemos mais tempo ouvindo a voz do diabo, brigando com o diabo, do que amando e adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Por isso que essas pessoas elas não conseguem entrar no lugar secreto. E lá em Hebreus fala que nós entramos no lugar secreto pelo novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao lugar secreto. Então nós precisamos ser uma geração que entra no lugar secreto de uma forma muito espiritual, muito espontânea, muito íntegra, muito verdadeira. Não é por peso, vou orar de novo. Não, cara, eu entro porque eu amo estar ali. Eu amo estar naquela presença do Pai. E isso gera mais o Espírito em mim, menos a minha carne. A minha carne vai morrendo. Porque para eles dizerem algo do tipo, como assim? Abra lá em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Versículo 19. Gálatas capítulo 2, versículo 19 diz assim: se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é a morte da nossa carne. Então, se você está se condenando, se alguma coisa está te condenando, está dizendo que você não é digno de estar na presença dele, você tem que crucificar isso na cruz. Porque a mesma palavra diz que Jesus, ele se fez maldito no madeiro e levou sobre si os nossos pecados. Então você tem que lançar na cruz o teu pecado, para que você vive e ande e manifeste o reino de Deus com poder e sabedoria do Espírito. E aquelas distrações que a gente fica lidando toda hora, que nos tira da presença dele, já não vai ser mais constante. Eu falo isso até mesmo porque a gente faz. Não estou falando isso para a gente se vangloriar, tá, irmãos? Não porque nós somos melhores, não somos. Mas há mais de 2 anos nós não assistimos TV, porque isso não satisfaz a minha alma. Televisão, programa, essas coisas todas. Eu gosto de assistir um jornal, mas é algo que eu não sinto falta. A maioria dos homens, vou falar isso, depois você quer corta essa parte aí, tá? Tá, corta. A maioria dos homens lida muito com as questões sexuais, pornografia, né? Então nós precisamos morrer, lançar na cruz, cara, isso. Porque isso nos tira de andar e ter um caminhar com o Espírito Santo. E aí isso vai trazer só condenação e morte para você. Se você anda na carne, vai trazer condenação e morte, mas não há nenhuma condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus segundo o Espírito Santo. Se você anda no Espírito Santo. Então essas coisas vão ser lançadas na cruz. Senhor, eu não quero mais. Lança na cruz, porque senão isso vai estar te trazendo muita condenação. Enquanto o diabo condena você, Jesus ele vem te defender. Mas você precisa saber qual lado que você quer estar. Não existe aquela coisa, estou em cima do muro, ou é ou não é, cara. Os homens, principalmente eu falo isso mais para os homens, precisam tomar posições, saber o que quer, porque a família, os filhos dependem da posição que ele tomar, porque ele é o cabeça. Então ele precisa se posicionar, ser referência para os filhos, ser referências para a geração. A geração está sedenta com uma geração santa. E a Bíblia mesmo diz lá em Hebreus: e serão uma geração santa, na sacerdócio, cara. O sacerdote é um homem, e eu acho que ele precisa santificar. Nós não fomos chamados para plantar igrejas, fomos chamados para santificar a igreja. E nós somos filhos, nós precisamos sentar na mesa do Pai com os filhos e ceiar junto com Ele. Você não pode se sentir uma pessoa, eu sou um adotivo, não, eu não tenho os mesmos direitos. Não, você tem o mesmo direito, cara, mas você precisa saber que se você está em Cristo, você é filho. E o Espírito testifica que você é filho. E se você tem o Espírito Santo,
Você é filho. E você tem o direito de sentar na mesa e ceiar com o Pai. Ele não exclui ninguém aqui. Deus quer salvar a todos. O Espírito Santo, ele tem gemidos inexprimíveis por causa do homem que precisa se converter, que precisa se arrepender. Não é por obrigação, como diz Zacarias 4:6. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então nós fazemos as coisas com amor, com paixão, com intensidade. Por quê? Por causa do Espírito, que se não é o Espírito em mim eu não faço, nem venho, nem saio da minha casa. Nem preciso acordar domingo de manhã para vir aqui. E é o Espírito Santo que nos leva às ruas para manifestar o reino, para orar pelas pessoas. Nós recebemos algo por isso? Nada, só recebemos do Pai que está em secreto. Ele nos recompensa. Porque lá em Romanos 8 fala que nós somos cordeiros com Cristo. Nós somos cordeiros. Nós temos os mesmos direitos. Porque os judeus estavam rejeitando. Então, Jesus falou assim, então tá. E Paulo falou assim, em toda cidade onde eu entro, me esperam prisões e tribulações, porque o Espírito Santo me revela. E quem perseguia os caras eram os próprios judeus. Quem crucificou Jesus na cruz? Foram os romanos? Foram os judeus? Ou foram os nossos pecados? Foram os nossos pecados que levou Jesus para a cruz. Mas os judeus estavam incitando o que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando no sábado, os caras achavam um absurdo, um cúmulo aquilo ali. Mas sábado foi feito para descansar. Segundo a cultura judaica, na lei diz, né? Então Jesus estava curando, os caras estavam comendo, os caras achavam um absurdo. Porque o sábado, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Então nós guardamos todos os dias, não guardamos domingo e sábado, guardamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, todos os dias. Então nós precisamos aprender a lidar com essas coisas para vivermos e manifestarmos o reino de Deus de forma sobrenatural. Umas coisas que me ajudam bastante cara, você já plantou alguma coisa? O pessoal que já foi em casa sabe lá que eu dei minha hortinha, ensina muito. Planta uma árvore, coloca uma semente, vai lá e cuida dela. Isso é espiritual também, Deus fala muito através disso. Coloca a mão na terra, se suja na terra. Minha mãe é do interior de Paraná. Minha mãe foi cortadora de cana, colhedora de algodão. Então ela sabe muito bem isso. Que ela dá o braço, cortar. Ela tem muitas referências que ela nem percebe. Ela tem muitos ensinos relacionados a isso que ela nem percebe. Se ela tivesse o Espírito Santo dentro dela. Amém? Amém. E Deus falou algo comigo sobre receber o Espírito Santo. Se de fato nós queremos ser uma geração que manifesta o reino de Deus, aqueles que sentem que não tem o Espírito Santo, que obedece à vontade de Deus, se você está se inclinando muito para as coisas deste mundo, então é necessário que o Espírito Santo venha sobre você. Somente quando recebemos o Espírito Santo, nós começamos a andar no Espírito Santo. Amém? Sem constrangimentos. A gente vai ter um momento aqui no final de oração. E aqueles que têm a certeza que não andam segundo o Espírito Santo e que creem que é necessário receber o Espírito Santo para obedecer a Deus, nós vamos orar. Porque a Bíblia fala que quando os apóstolos chegavam, alguns eram batizados, mas outros não tinham conhecido, liam a Bíblia, mas não tinham o Espírito Santo. Então por isso que não faziam as coisas do Espírito. Então quando eles puseram as mãos, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e aí eles começaram a fazer a vontade de Deus. Amém? Então a gente vai ter esse momento agora. Você ajuda a gente?